Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje eu quero falar um pouco sobre a comunidade cristã. E eu quero ler aqui para nós iniciarmos uma reflexão o que se encontra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. O versículo 26 nos diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Bom, eu gostaria de começar aqui propondo uma reflexão, amados irmãos, com relação à comunidade cristã. A Igreja do Senhor Jesus, ela é uma comunidade, não apenas uma comunidade, né? A Igreja é o corpo de Cristo. Mas vamos tratar da igreja como comunidade. No momento que nós vivemos na era digital, é comum nós depararmos com vários grupos que são comunidades que são estabelecidas a partir de um relacionamento via internet. São as comunidades à distância. Eu quero começar aqui essa reflexão com o seguinte título: Comunidade à distância e a distância da comunidade. Quando a palavra do Senhor, escrita aqui por Paulo, fala a respeito da reunião dos cristãos, daquela comunidade que se reunia para prestar culto a Deus, então ele fala das reuniões, ou seja, era comum aos cristãos estarem reunidos como igreja para cultuar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor e para diversas outras necessidades como uma comunidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que nesse âmbito da relação da internet, a internet ela trouxe uma contribuição muito importante para a vida do ser humano. Ela encurta a distância, mas também ela acaba por, em alguns momentos, distanciar ainda mais o ser humano. Não é à toa que já existe preocupações do ponto de vista social e até mesmo psicológico da influência que muitas das vezes as redes sociais têm provocado na vida das pessoas e principalmente nas suas relações sociais. Bom, a internet ela acaba sendo benéfica em vários aspectos e do ponto de vista do encurtar da distância, por exemplo, nós podemos ter contato com irmãos que estão distantes de nós, distante da nossa cidade, distante do nosso país, e que podemos ainda assim compartilhar, comunicar, e hoje ainda melhor do que antigamente, que deveria ser por carta. Hoje nós podemos fazer as comunicações videochamada e acaba isso reduzindo um pouco aquela sensação de distância entre o ser humano. Por outro lado, nós percebemos que muitas pessoas têm procurado se distanciar das comunidades locais para fazer parte de algum tipo de comunidade através das redes sociais e comunidades cristãs que vão surgindo. Nós precisamos pensar e fazer a seguinte pergunta: que tipo de comunidade você faz parte? Você que está me ouvindo, está tendo acesso a esse vídeo, você participa de alguma comunidade cristã? Você, como cristão, você participa de alguma comunidade cristã? Como é essa participação na sua comunidade? Ela é uma comunidade local ou é uma comunidade à distância?
Nós precisamos entender que a palavra do Senhor que nós lemos aqui, Paulo está fazendo quando vocês reunirdes, ou seja, que tipo de reunião? Nós precisamos pensar nas reuniões que são promovidas pelas comunidades. Paulo está falando necessariamente nesse contexto da reunião para prestar culto a Deus. Então, qual a finalidade da reunião? Quando você está reunido na sua comunidade, à distância, como você às vezes tem costume de fazer, as suas reuniões na sua comunidade, qual tem sido a finalidade dessas reuniões? Como elas acontecem? De fato, elas estão contribuindo para um crescimento espiritual, para um fortalecimento da vida cristã e do relacionamento cristão? Comenta aí. Então, uma igreja ela pode reunir com diversos propósitos, como uma comunidade. A comunidade ela promove reuniões. A igreja ela reúne para prestar culto, como o caso aqui do texto que nós lemos de Paulo. Ela reúne para prestar culto. Ela reúne às vezes numa confraternização. Então a comunidade muitas vezes ela vai reunir para uma confraternização. Ela pode fazer uma reunião para estudo bíblico. Existe a reunião na comunidade cristã, que são reuniões para tratar de disciplinas, e aqui disciplinas eu estou falando no sentido de que de trazer uma correção de algum membro da comunidade que porventura tenha saído um pouco fora daquilo que é a proposta da comunidade. Então esse irmão precisa muitas das vezes ser ajudado, e ajudar esse irmão muitas das vezes é chamá-lo, é ouvi-lo, é corrigi-lo, né? E aplicar a disciplina. E a grande questão aqui é quando a comunidade que reúne somente a distância, como que ela trata dessa questão da disciplina? Né? É uma coisa a se pensar. É possível reunir para prestar um culto à distância só por meio das redes de comunicações? Sim, muitas igrejas promovem cultos à distância com os irmãos nos seus lares. Isso traz, de certa forma, um certo conforto para alguns que às vezes têm dificuldade de deslocar para estar reunido presencialmente com a sua comunidade. Pois bem, mas quando se trata de disciplina, como fazer isso? Como que a sua comunidade trata dessa questão? Você já viu na sua comunidade, que você faz parte dela, nas redes sociais, você já presenciou, já participou de alguma disciplina, já viu como que isso acontece, já aconteceu ou não acontece? Reuniões na comunidade, reuniões para batismo, é uma necessidade, né? Reunião com a comunidade, com a igreja do Senhor Jesus, ela precisa reunir para batismo, ela reúne para ceia do Senhor, para a Santa Ceia, para a ministração da Santa Ceia. E assim por diante, existem várias reuniões que são necessárias numa comunidade. Outra questão que nós precisamos pensar nessa questão da comunidade à distância é quem define o rumo da comunidade. Lógico que se a comunidade é cristã, ela precisa ter como parâmetro para a sua caminhada a Bíblia, a palavra de Deus. Então a Bíblia deve ser a bússola para guiar a comunidade. No entanto, várias comunidades vão dizer, não, nós utilizamos a Bíblia, né? Inclusive, depois da Reforma Protestante, a ideia é a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, várias comunidades que se reúnem como comunidades cristãs têm esse lema da Bíblia como única regra de fé e prática. Mas aí cabe-se uma pergunta. Sob qual a interpretação? Parece que não faz sentido, mas faz todo sentido. Porque quando uma comunidade se reúne,
nós podemos ver que existem comunidades que elas têm um tipo de teologia que introduz uma direção para aquela comunidade. Então nós temos, por exemplo, a teologia calvinista, que é uma teologia chamada de teologia reformada, né? Não muito próprio nesse sentido, mas é conhecido como a teologia reformada. Você tem a teologia pentecostal, você tem teologia arminiana, você tem N teologias, né? E a sua comunidade, quando ela reúne e utiliza-se da Bíblia, é sob qual a interpretação, qual a escola, qual a escola? Bom, alguém pode dizer assim, não, eu só a minha escola é o Espírito Santo, então é o Espírito Santo que me direciona, que me ensina a palavra, ok, ótimo. O Espírito Santo ele é fundamental para a comunidade cristã. O Espírito Santo que nos auxilia, nos ilumina para a compreensão da palavra de Deus. Mas nós não podemos descartar a possibilidade de nós, como seres humanos, falharmos. Falharmos. Por quê? Porque nós precisamos interpretar alguns textos da palavra de Deus. E muitas das vezes são N os exemplos que nós temos aí de pessoas que dizem ter recebido uma revelação de Deus para compreender um determinado texto, e quando você vai analisar, aquilo não é uma revelação de Deus de forma nenhuma. Por quê? Porque mutila o texto, porque destrói o texto, porque tira o texto fora do seu contexto e faz o texto dizer algo que é contrário até à doutrina cristã, doutrina bíblica. Então, essas coisas acontecem. Bom, então não basta simplesmente falar, é o Espírito Santo que me guia. Nós somos sujeitos a falhas. Então, quem é que define o rumo da sua comunidade? Sob qual interpretação? Como está sendo tratado as divergências? Quando surgem as divergências em questões teológicas, de interpretação bíblica, na sua comunidade, como que isso é tratado? Bom, a comunidade, algumas comunidades locais, você tem uma certa liberdade para você trabalhar essa questão, para você dialogar com as lideranças, expor aquilo que muitas das vezes você compreende não ser o caminho certo e decidir. É claro que existem comunidades tão fechadas que isso não é possível. Você às vezes está até numa comunidade presencial, mas ela é tão fechada, né? Ela tem uma característica muitas vezes de voltada para a seita, que você não tem liberdade para questionar, não tem liberdade para expor alguma coisa que você compreende de forma diferente, para que a liderança possa se reunir e possa decidir as questões do ponto de vista doutrinário, para que a comunidade não fique sem direção, não fique sem rumo, não fique perdida, né? Então, quem é que define essas questões? Como são tratadas as divergências na comunidade à distância? Já pensou nisso? Eu participo na comunidade à distância. Ora, quem é que está tratando das questões de divergências de compreensão bíblica na sua comunidade? Como que isso acontece? Bom, geralmente uma comunidade ela precisa de uma liderança, ela precisa de um pastor. Quem é o pastor na sua comunidade? Você conhece o seu pastor? Quem é ele? Quem é ele? Eu fiquei conhecendo, só conheço aquilo que eu vejo na internet. Só os momentos da reunião, das reuniões que ele faz na internet. Não conheço mais nada a respeito da vida dele. Ora, isso não é perigoso? Então, quem são as pessoas sob as quais você está se colocando para ser liderado? Isso é importante. É importante. Então, quem é seu pastor? Meu pastor é Jesus. Claro, Jesus deve ser o nosso supremo pastor. Mas o Senhor Jesus colocou na igreja líderes, lideranças. Estabeleceu liderança. Toda a comunidade ela precisa de liderança. Ela precisa de liderança. Então,
ou ela tem um pastor, um líder, que vai ali utilizar-se das reuniões necessárias, tratar dos assuntos que vão surgindo para colocar um norte para a comunidade, né? E aí cada comunidade tem a sua forma de governo, né? Tem os seus líderes. Qual o sistema de governo da comunidade que você está inserida? Como é que funciona o governo da comunidade que você está inserida? Já pensou nisso? É um governo hierárquico, no sentido assim, o líder, o que ele fala é indiscutível e você tem que assinar embaixo de qualquer maneira, você não pode questionar? É esse tipo de liderança? O governo parte de apenas um líder, o que o líder fala vira lei? É isso? Ou esse líder, ele tem com ele um colégio de pessoas que estão capacitadas para ajudar na liderança e para ajudar nas decisões? Como que funciona isso na sua comunidade? Qual é o sistema de governo? É congregacional? Você tem direito de participar nas decisões da sua comunidade? Ou você simplesmente não sabe de nada como que acontece, como funciona, você não participa das decisões da sua comunidade? Como que funciona essa comunidade à distância? O que você sabe sobre os membros da sua comunidade? Olha que pergunta importante. O que você sabe sobre os membros da sua comunidade? Você que só congrega à distância. Quem você conhece da sua comunidade que congrega junto com você? O que você sabe sobre os membros da sua comunidade? É importante saber a respeito? É importante? Claro, uma comunidade ela precisa conhecer um ao outro, ajudar um ao outro. Como que nós vamos ajudar uns aos outros sem que nós tenhamos conhecimento daqueles que fazem parte da nossa comunidade? Como que isso é difícil numa comunidade virtual? Já pensou nisso? Como que isso é difícil? Ora, aqueles com os quais nós convivemos de forma mais direta numa comunidade local, muitas das vezes nós somos surpreendidos por descobrirmos que nós não conhecemos a pessoa, porque ela acaba por esconder a sua verdadeira personalidade, convivendo de forma mais próxima. O que de lá então dessas pessoas que congregam conosco ou que congrega na sua comunidade à distância? Bom, ou você acredita que a rede social de cada membro da sua comunidade expressa a realidade do membro? Ou o membro não só coloca nas suas redes sociais aquilo que ele acha pertinente a ser colocado, que não vai trazer nenhum problema para ele, que não vai trazer nenhum prejuízo para ele? Não é assim que às vezes as redes sociais apresentam uma ilusão a respeito das pessoas? Então, como você conhece os membros da sua comunidade à distância? Quando um irmão é surpreendido, a Bíblia diz, e aqui eu vou citar para nossa reflexão aqui, que está dentro dessa importância de nós pensarmos, a fala do Senhor Jesus a respeito de disciplina. Então, e aí nós temos que perguntar, quando um irmão for surpreendido, como que nós devemos agir? Surpreendido um erro, um irmão for surpreendido um erro, como que nós devemos agir? Ou seja, numa comunidade à distância, como que você ajuda o seu irmão? Como que você surpreende o seu irmão no erro numa comunidade à distância? Fica uma pergunta. Como? Como que você pode ajudar um irmão numa comunidade totalmente à distância, aquele com quem você não convive diretamente? E aí, quando se descobre um erro de um irmão, se a comunidade é à distância, como é que você trata esse erro? Como que você trata a disciplina nessa comunidade à distância? Ou na sua comunidade à distância não existe disciplina.
o que o Senhor Jesus falou sobre essa questão da disciplina. Vamos ver Mateus 18, versículo 15, diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva-o ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Na verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Veja bem que o Senhor Jesus está ensinando como que deve ser tratado a questão da disciplina na comunidade. Se um irmão surpreendeu o outro num pecado, esse irmão deve tentar ajudar essa pessoa, corrigindo essa pessoa. Se ele se arrepender, entre você e ele, ótimo, glória a Jesus. Mas se ele não te ouvir, o que você tem que fazer conforme o ensino de Cristo? Chamar mais dois irmãos da comunidade para conversar com essa pessoa, para orientar essa pessoa, para corrigir essa pessoa. E aí? Como que você tem feito isso na comunidade que você faz parte? Já viu isso acontecer? Como que isso é tratado? Bom, e se os dois não... se a pessoa não ouvir os dois, o que Jesus diz? Você tem que dizer à igreja. Ora, o que quer dizer igreja? Você tem que reunir a comunidade e levar o caso para a comunidade, para que a comunidade possa, então, tratar desse caso da disciplina, tentar recuperar essa pessoa. Caso essa pessoa não se arrependa do seu erro, ele deve, então, sofrer a disciplina por causa daquele erro. Então, numa comunidade à distância, essas coisas que foram levantadas aqui, essas questões, elas fazem parte dessa comunidade? Quando nós vemos que tudo isso que foi levantado aqui são realidades de uma comunidade cristã, de toda a comunidade, e principalmente de uma comunidade cristã, ela deve existir como comunidade. Existindo como comunidade, ela precisa de tratar essas questões e vivenciar essas questões, vivenciar os seus embates, os seus momentos de alegria, os seus momentos de tristeza, confraternizar, estudar junto, contribuir os dons espirituais no corpo. Bom, como que isso acontece numa comunidade apenas virtual? Ou seja, uma comunidade virtual apenas não está, na verdade, distanciando você, meu irmão, da comunidade. E aqui eu encerro. Comunidade à distância ou à distância da comunidade? Você decide. Biblicamente, você que é cristão, o que você quer? A comunidade, a distância da comunidade? Se você quer a distância da comunidade, então ótimo. Ou ótimo não, infelizmente. A comunidade virtual é a solução para você, que quer a distância da comunidade. A distância da comunidade bíblica. Agora, se você quer, de fato, fazer parte de uma comunidade bíblica, você pode utilizar-se das redes sociais, da internet, para contribuir e interagir com os irmãos que estão longe? Sim. Mas você não pode desprezar a importância da sua comunidade local, onde você tem contato com seu líder, com seu pastor, com os irmãos da liderança, você conhece cada um, você foi participante na eleição da sua liderança, você foi participante
daquilo que são as necessidades da sua igreja local, você participa, você conhece as falhas, você conhece as bênçãos, você compartilha de todas essas vivências que são normais de uma comunidade. Então, olha, isso é comunidade bíblica. E nós estamos propondo uma comunidade bíblica. Podemos utilizar, como tem utilizado, as redes sociais para levar uma palavra, para trocarmos ideias quando necessário, mas não podemos de maneira alguma desprezarmos a comunidade local. Salvo em lugares e em situações em que essa realidade não é possível. Mesmo em situações onde o risco era grande para reunir como comunidade, ainda assim a igreja do primeiro século se esforçava para reunir como comunidade. Colocava a risco a sua própria vida para reunir em comunidade. Reunia escondido, reunia nas catacumbas, reunia de certa forma escondido, mas não deixava de reunir como comunidade, de estar junto para compartilhar os dons, as experiências, as alegrias, as tristezas e como comunidade cristã vencerem juntos. Que Deus nos abençoe nessa reflexão. Foi algo rápido, eu estava ali pensando um pouco sobre esse assunto e pensei assim, eu vou falar um pouco sobre isso para que possa abrir aqui uma oportunidade para uma reflexão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.